Você não precisa ser o palhaço da turma. Também não precisa utilizar outros métodos indelicados para convencer outras pessoas de que é esperto, sofisticado ou agradável. Capítulo curto, mas com pautas claras. Quando nós estamos na companhia das pessoas, sejam pessoas que moram com a gente, sejam pessoas conhecidas, sejam pessoas desconhecidas, nós temos uma grande porta aberta para o erro de mal usar o nosso verbo. E conhecendo as nossas palavras, conhecendo o uso do nosso verbo, a gente vai poder entender bem onde a gente está nesse caminho interior, nesse trabalho interior e o que nós precisamos fazer. Mais um dia, mais um vídeo. O trabalho interior, a arte de viver, do Epiteto. E o capítulo Exercite a discrição ao conversar. A presunção e a arrogância são incompatíveis com o caminho de um verdadeiro filósofo. Ninguém aprecia a companhia de um fanfarrão. Não incomode as pessoas com relatos impressionantes de suas façanhas. Ninguém está tão interessado assim em suas histórias e aventuras emocionantes. Embora as pessoas possam ouvi-las com paciência para não serem indelicadas. Falar com frequência e excessivamente dos próprios feitos é cansativo e pretensioso. Primeiramente, qual que é o caminho, de um verdadeiro filósofo? O filósofo é o amigo, amante da sabedoria. E nesse trabalho interior, essa sabedoria daqui, do mundo interior, da nossa mente, das nossas emoções. A sabedoria que está oculta por baixo das capas de conceitos, de crenças, de teorias, de opiniões. Nós no trabalho interior buscamos conhecer a nós mesmos com sinceridade por meio da reflexão, da autoobservação, da análise dos eventos da nossa vida. Ninguém aprecia a companhia de um fanfarrão nem incomode as pessoas com relatos impressionantes de suas façanhas. Realmente ninguém se importa com a nossa vida, quanto a gente pensa ou como a gente se importa, Assim como você não se importa tanto com a vida de outras pessoas. E as nossas experiências, as nossas histórias não têm tanta coisa sublime. Então, se você se encontra falando muito, contando muito de você mesmo, falando muito de você mesmo, observe quem está falando. Por que você está contando tanto? Por que você está chamando atenção? Não é para tomar isso à risca e agora você não vai falar nada de si mesmo, às cegas, Se não, observe, conheça-se. Você não precisa ser o palhaço da turma. Também não precisa utilizar outros métodos indelicados para convencer outras pessoas de que é esperto, sofisticado ou agradável. Conheça-se. O que dentro de você quer chamar atenção? Se é que quer chamar atenção, o que nos motiva a ser o palhaço? O que nos motiva a buscar, mostrar quão esperto, sofisticado ou agradáveis somos. Tudo é um conhecimento. Por isso não tem que comer o estoicismo inteiro. Tem que se conhecer, tem que perceber. O Epiteto, como alguém desperto, está nos dando umas dicas, umas pautas. Mas essa pauta é para a consciência aqui e ela poder perceber por si mesma. Mas se a gente comer inteiro e agora falar, eu já não vou falar e coisa assim, a gente acaba reprimindo coisas e não compreendendo-as. A conversa agressiva, fútil ou exibicionista deve ser completamente evitada. Só faz diminuir a consideração de seus conhecidos por você. Bom, por um lado, estava esse
essa arrogância sutil, essa piadinha, o palhaço da turma, o esperto, que são esses eus bonzinhos, são esses egos que até é legal ter, né? Que as pessoas vejam as minhas opiniões acertadas, o meu sentido de humor e tantas coisas. Aqui, por outro lado, é esse ego, ou os defeitos da parte feia. Agressividade, coisas fúteis, coisas vaidosas. Então, dos dois lados, a gente tem que cuidar, tem que se observar quando a gente está realmente com as pessoas. Muitas pessoas, às vezes, procuram dizer coisas picantes para incrementar a conversa ou para embaraçar os outros. Recuse-se a participar desse jogo. Quando as pessoas começarem a soltar comentários inconvenientes e fora de propósito, se possível, afaste-se ou ao menos fique calado e deixe claro que não pretende alimentar esse tipo de conversa. Capítulo curto, mas com pautas claras. Quando nós estamos na companhia das pessoas, sejam pessoas que moram com a gente, sejam pessoas conhecidas, sejam pessoas desconhecidas, nós temos uma grande porta aberta para o erro de mal usar o nosso verbo. Isso tão divino e sagrado, e uma das semelhanças que temos com o Criador, com a fonte, o poder de criar com a nossa palavra. Mas nós podemos criar coisas boas, sábias, inteligentes, construtivas, e a gente pode criar coisas negativas, perda de tempo, perda de energia. E quando a gente mal gasta o nosso verbo, a nossa palavra, esse verbo perde poder. Assim que, para a pessoa que está fazendo um trabalho interior, para esses filósofos, o verdadeiro filósofo que ele fala aqui, é fundamental aprender a cultivar um verbo, uma palavra adequada, aprender a filtrar, a controlar esse invertebrado aqui, para que ele não fique falando, e perceber quem fala por meio dele. Não tem problema que você fale um monte, se as suas palavras são úteis, são boas, são verdadeiras, são inspiradoras. Mas observe as suas palavras. Faça uma análise de para onde vão, de onde vêm. E quando você estiver sozinho, quais são as palavras daqui, da mente? E quais são aquelas palavras que você nem chega a falar, né? Você pensa. Por educação você não fala, mas por dentro aqui você pensou elas. E conhecendo as nossas palavras, conhecendo o uso do nosso verbo, a gente vai poder entender bem onde a gente está nesse caminho interior, nesse trabalho interior, e o que nós precisamos fazer. A pessoa que decide polir a sua palavra, ela vai encontrando o valor do silêncio, o gosto delicioso, a paz, a tranquilidade do silêncio, do coração tranquilo, mas ela tem que ir ganhando isso. E ela vai também aprendendo a observar as pessoas que lhe rodeiam, as pessoas que são, porque o que sai da nossa boca fala muito do que nós somos, não é verdade? Então fica essa reflexão sobre o uso do nosso verbo neste dia, nesta tarde ou nesta noite para você. Aqui tá o botão para se inscrever, se você gostou disso, se inscreve para ver mais. Aqui a lista com mais ideias desse livro, Arte de Viver. E aqui o último vídeo desse canal. Um grande abraço e nos vemos na próxima.